Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma imagem de social media para o Outubro Rosa, uma campanha do Outubro Rosa. Várias pessoas me pediram lá no meu Instagram e eu atendi aqui esse pedido porque nós estamos no mês de outubro. Eu tenho certeza que várias pessoas, várias empresas precisam reforçar essa campanha e eu quero te ensinar a fazer um post social media para que você possa tanto ajudar essas empresas para reforçar esse mês tão importante, quanto também para você ganhar o seu dinheiro, né? Para você vender esse tipo de arte também é bem bacana aí para você acrescentar no seu serviço de social media, valeu? Então fica com a arte que eu tenho certeza que você vai gostar pra caraca. Bom, então vamos começar preparando aqui a nossa prancheta. Geralmente a gente vai utilizar o tamanho de 1080 por 1350, tá? Um tamanho padrão. Só que para o nosso carrossel a gente vai multiplicar a largura pela quantidade de imagens que a gente quer no nosso post de carrossel. É só colocar o asterisco e escolher o número que você quer e aí você consegue ter uma imagem bem mais larga aí para caber todos os seus posts do carrossel. Beleza? Outra coisa, vamos pegar uma imagem de referência para a gente basear as cores. Então é só criar uma camada de ajuste aqui, vou pegar o conta-gotas para escolher a cor. E agora eu vou criar uma outra camada de ajuste para pegar uma cor um pouco mais clara, um tom um pouco mais claro dessa cor. Assim a gente consegue criar um gradiente bem interessante, olha só. Vou inverter a máscara aqui e com a máscara invertida a gente consegue criar um degradê no local que a gente quiser. Isso vai ser muito útil mais para frente. Agora chegou a hora da gente dividir a nossa tela para saber onde vai exatamente qual imagem. Então, visualizar guias, novo layout de guias, a gente consegue separar. Aqui no número de colunas você vai escolher exatamente a mesma quantidade de telas que você colocou lá na hora de multiplicar a sua largura. Então eu coloquei aqui 5. E o legal é que você consegue escolher a cor da guia. Isso é útil porque, no meu caso aqui, o fundo está rosa. Mas se você for fazer um outro carrossel, que o fundo for verde, por exemplo, você pode trocar a cor da guia para uma outra cor. E assim facilita na hora de visualizar. Ok? Bom, então vamos usar a nossa imagem aqui para ver onde é a melhor posição para ela. Eu acho que eu vou usá-la no meio, bem grande, para chamar atenção para o modelo. Vamos recortar a imagem aqui primeiro. E para recortar é muito fácil. Eu vou usar a ferramenta aqui de seleção rápida, pode ser varinha mágica. É só clicar ali naquele botão de selecionar automático, não selecionar assunto. Ele vai selecionar para a gente automaticamente a nossa imagem. Clica aqui em cima em refinar e aí a gente consegue, olha só, fazer alguns refinamentos aqui na nossa seleção. Cabelo, a parte de cima ali, onde a gente tem alguns fios aparecendo, e os outros detalhes também para a seleção ficar bem interessante aqui, não ficar nenhuma parte perdida. E o restante a gente acerta depois na máscara. Feito isso, é só vir aqui selecionar em máscara de camada, dar um OK e pronto, a gente já tem o nosso modelo recortado. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho, para que ela ocupe bastante espaço da tela, mas no decorrer do vídeo a gente vai tentando aqui posicioná-la no melhor lugar. Bom, ó, já deu para reparar que em algumas partes do recorte não ficou tão legal. Então, para resolver isso, é só você pegar o pincel, selecionar a máscara, né, dessa camada, pegar o pincel branco para a gente vir revelando aqui essa imagem. Então, olha só, vou vir pintando aqui de branco para a gente poder revelar essa parte que foi recortada. E aí tem um macete que é você clicar, segurar o Shift e clicar na outra ponta que ele vai fazer uma linha reta. Olha só, vou fazer aqui de novo. Eu vou clicar no ponto que eu quero recuperar, e vou segurar o Shift, clicar de novo, que ele vai fazer uma linha reta para mim, aonde eu seguro o Shift e clico. Isso ajuda bastante aí na nossa seleção. E para fazer sentido aqui na nossa arte, eu vou trocar a cor da roupa dela para uma cor mais da proposta da arte, né? Colocar um rosa ou algo próximo disso. Então, vou colocar um grupo aqui, colocar em normal, para a gente criar uma camada de ajuste chamada matiz saturação, para que a gente consiga trocar a cor. E aí vem um macete muito interessante. Clica nessa mãozinha, clica na cor azul que você quer mudar e agora é só você arrastar a cor para onde você quiser. Se não ficar bacana, se estiver pegando uma área a mais do azul ou a menos, a imagem não estiver ficando muito legal, a cor, é só arrastar essa barrinha aqui para você regular o tanto de cor que você quer pegar. Tá? Então vou arrastar essa barrinha, olha só, ficou bem melhor agora. Eu consigo escolher a cor exatamente que eu preciso aqui para minha blusa. Tá? Ajustar aqui a saturação, luminosidade, para que a gente consiga um resultado bem legal. Se ficar muito saturado também fica um pouco estranho, né? Bom, olha só que bacana essa cor aqui com a nossa arte. Mas repara que o óculos dela ali, o olho, ficou um pouco estranho, né? Então eu vou diminuir um pouco aqui essa cor. Só pegar o pincel. Não, mas azul também não combina. Então vou diminuir um pouquinho aqui a opacidade do pincel. Agora sim. A gente vai trazendo um pouquinho daquele roxo, daquele rosa de volta para combinar mais com a nossa imagem. Olha só o antes e depois, muito bacana, né? Para ficar mais bacana, eu vou criar uma camada de ajuste aqui de equilíbrio de cores para que a gente consiga trazer a nossa modelo um pouco mais para a cena. Vou trazer um pouco mais magento aqui,
mexer aqui no azul e no vermelho para ver, melhorar um pouco a tonalidade da iluminação dessa foto para combinar mais com o nosso fundo, beleza? Então acho que assim tá bacana. Ó, é bem sutil antes e depois, mas já dá um resultado bem legal. E um segredo do design, uma coisa muito importante que você não pode esquecer para sua arte ficar perfeita, é curtir esse vídeo, compartilhar e comentar para poder me ajudar a alcançar mais pessoas e o canal a crescer. Agora chegou a hora da gente criar o nosso texto. E essa é uma parte muito importante, porque se tiver um texto jogado na tela, não fica interessante para leitura. Eu vou colocar aqui, abre o olho... Enfim, vou pegar o tema aqui dessa campanha para que a gente consiga diagramar esse texto. E o segredo de uma boa arte é uma boa diagramação, ok? Se você tiver o texto jogado aqui na tela, simplesmente vai ficar uma diagramação ruim. Diagramar é você organizar os elementos na tela para que fique visualmente bonito, para que você consiga ter uma boa ordem de leitura. Então, vai testando, coloca maiúscula, minúscula. Eu vou aumentar aqui o tamanho para dar ênfase na palavra olhos, até porque o nosso cliente é uma clínica de olhos, então a ideia de trazer aqui esse tema é para justamente a gente conectar com a clínica, beleza? Então a gente tem aqui, abre os olhos, vou colocar abre os olhos mulher, porque a gente está trazendo a ideia da campanha e ao mesmo tempo trazendo a atenção para o tema do perfil, que é uma clínica de olhos, beleza? Ó, pensando na diagramação, a gente vai colocar aqui uma fonte um pouco mais cursiva para dar um pouco de contraste, de diferença, né? De formas diferentes de texto. Então é legal você brincar um pouco com combinações de fontes. Aqui a gente vai combinar 3 fontes. Uma fonte mais fina, uma fonte mais grossa e uma fonte cursiva. Vou trazer ela para frente aqui. E olha só, acho que esse rosa ficou muito forte, eu vou acabar trocando ele também. Eu acho que assim tá bacana, a gente tem uma leitura boa, mas ainda assim eu tô achando que esse rosa tá muito forte. Será que uma sombra, talvez colocar uma sombra aqui resolva? Bom, acho que assim tá bacana. Uma coisa que eu gosto de fazer é delimitar aqui as áreas. Por exemplo, eu vou criar um retângulo aqui de 1080 por 1080, porque é o tamanho do feed, né, que a gente tem ali na nossa timeline. Além disso, também no perfil você consegue ver lá as imagens do feed por 1080 por 1080. Eu gosto de fazer isso para a gente conseguir criar 2 guias a mais aqui, que é onde a nossa imagem não vai cortar de jeito nenhum, seja no feed, seja no nosso perfil. Dentro desse quadrado eu tenho certeza que nenhum elemento vai ser cortado. Então todas as partes importantes, tanto da nossa foto quanto do nosso texto, precisam estar dentro desse quadrado, para a gente não perder em nenhuma das telas lá do Instagram, né? Nem no feed e nem no perfil. Bom, tem que ver agora como a gente vai diagramar isso aqui. Qual a melhor opção, qual a melhor posição. Acho que eu vou colocar embaixo e em cima, que a gente consegue ter uma verticalidade, eita, quase que não sei a palavra, que fica mais interessante. Então, assim vai ocupar muito espaço. Bom, o resultado acho que interessante, vou mostrar para vocês aqui agora. Assim a gente consegue gerar uma atenção tanto para o modelo quanto para o texto, né? Vou diminuir um pouquinho ela aqui, botar para baixo, mas vou deixar ela um pouquinho acima ali da palavra mulher, só para a gente ter essa profundidade interessante aí. Bom, e agora chegou a hora de brincar um pouquinho com o fundo. Lembra que a gente criou 2 camadas de fundo, uma mais escura e uma mais clara? Então, eu vou pegar aqui a camada mais clara, vou pegar a máscara e pintar de branco ali para revelar um pouco desse rosa mais claro, para a gente trazer uma iluminação ali atrás da nossa imagem. A gente cria profundidade, é muito interessante isso para a nossa cena. Olha só que interessante que fica. E eu vou começar a trazer uns elementos para a nossa cena aqui também. Eu vou pegar uma flor para conectar com o tema. Então eu posso selecionar aqui, olha só, essa flor aqui eu acho que vai ficar bem bacana para que a gente consiga gerar também mais identificação ali, né? Com a nossa imagem. Então eu vou colocar essa flor aqui atrás da modelo, aumentar um pouquinho o tamanho. Isso é legal para trazer textura também para a imagem, tá? Fica um movimento legal, texturas legais. E obviamente esse vermelho aqui não está combinando tanto assim com a nossa imagem. Então o que eu vou fazer é adicionar mais uma camada de ajuste aqui na nossa flor. Pode ser de matiz e saturação. E a gente vai mexer aqui na matiz, que são as cores da nossa rosa, da nossa flor. Mas tá muito forte. Eu acho que assim, o interessante é a gente mesclar e combinar o máximo possível das cores. Você não vai deixar uma coisa com muito contraste, outra com pouco contraste. Então aqui eu vou diminuir um pouquinho a saturação, que eu acho que estava muito saturada.
e procurar um tom que fique bacana aqui com a nossa composição. Talvez trabalhar com modo de mesclagem fique interessante. É teste, tá, pessoal? Não vai colocar nada muito chamativo para não brigar com a modelo e também algo muito fraco também que não chame a atenção ali, o foco para ela. Então, acho que assim tá bacana. Vou trazer mais alguns outros elementos aqui para agora trazer movimentação, movimento, dinâmica para nossa imagem, para o nosso post. Então vou colocar essa flor aqui, só que obviamente também não dessa cor, né? Vamos trabalhar aqui com a iluminação e com a cor dessa flor para que a gente consiga juntar novamente ela na cena. Importante a gente olhar para o resultado final e entender que tudo faz parte de uma coisa só, né? Se você perceber que um elemento está destoando muito dos outros, a sua imagem não vai ficar muito interessante, ok? Então é legal a gente combinar aí cores, iluminação. Por isso que é importante ter muita noção de composição visual, né? de Mate in Paint, criação e edição de imagem, para que a gente consiga gerar o resultado mais próximo possível ali de um objeto do outro. Então, ó, mais uma camada de ajuste aqui, tá, pessoal? Para a gente chegar a corrigir essas cores, tanto as cores quanto a iluminação. Só que eu acho que vai ser mais interessante se a gente colorir ao invés de trabalhar com a matista. Então, clica aqui em colorir e agora, olha só, a gente consegue colocar o objeto numa cor só. E aí a gente chega num resultado bem bacana. Ó, bem clarinho, tá vendo? Como é que conecta mais, como é que integra melhor com a imagem. Fica muito bacana. Para dar uma ideia de movimento, eu vou selecionar aqui a minha camada da flor, vou vir aqui em filtro, vou selecionar a opção desfoque e vou vir aqui em desfoque gaussiano. A gente consegue gerar um desfoque bem legal assim, dá a sensação que ela está mais para frente. Primeiro que ela está na frente do texto ali, e segundo que ela vai estar fora de foco. E a gente tem essa sensação de que ela está mais para frente ou mais para trás. E a gente traz mais ainda a ideia de movimento e de profundidade, que é muito interessante aqui para a nossa cena. Eu vou duplicar essa flor aqui para a gente ter ainda mais elementos na nossa cena, mas que não chame tanta atenção, né? O nosso foco é o texto e a mulher ali. Bom, eu acho que os dois com desfoque de movimento, não sei se ficou tão legal, mas a gente pode trocar. Vou só trocar a cor do texto aqui, porque eu estou achando que está muito rosa. Eu acho que trazer um tom um pouco mais sóbrio aqui para a nossa imagem vai conectar melhor com essa paleta de cores. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse desfoque gaussiano aqui e eu vou aplicar um outro desfoque nessa camada aqui dessa flor. Eu vou vir aqui em filtro, desfoque, eu vou aplicar um desfoque radial. O desfoque radial ele dá um resultado bem legal, vou fazer um teste com esse número aqui primeiro, ficou muito forte. A gente pode colocar um pouquinho menor. O desfoque radial ele dá um efeito bem legal para a nossa cena, ainda mais em objetos redondos assim, né, próximos ao dessa rosa. Dá para diminuir um pouquinho mais. Aplicar mais uma vez essa flor com desfoque e a gente vai posicionar em outro ponto para trazer bastante movimento aqui para a nossa cena. E acho que assim fica bem interessante. Olha só, a gente já tem um resultado bem legal de profundidade e movimento só com esses elementos que a gente colocou aqui. Olha que tudo tem um motivo, né? Eu usei todos esses elementos para poder prender a atenção da pessoa, tá? Vamos criar um retângulo aqui. Vou criar um retângulo aqui na segunda cena para que a gente consiga criar a base para o nosso texto. A gente vai começar a colocar o texto aqui agora nessa segunda cena. Enfim, voltando a falar aqui dos elementos, pessoal, eu coloquei bastante elementos assim porque a gente sabe que as pessoas passam muito rápido no feed e a gente precisa de um impacto visual que prenda a pessoa ali, né? Eu vou deixar esses cantos mais arredondados. E propositalmente eu deixo o retângulo passando para a esquerda e para a direita, se você reparar das guias ali, justamente para a pessoa que estiver vendo o nosso carrossel, ela entenda e saiba que existe um conteúdo além dessa primeira tela, né? Além dessa primeira cena. Então deixa ela ultrapassando um pouquinho justamente de propósito ali. Para não ficar uma tela branca assim, vamos colocar uma cor também nesse retângulo, talvez uma cor sólida. Fique bacana. Eu vou copiar a cor do texto aqui, né? A cor da palavra mulher ali. Fica legal, a gente gera um contraste bem legal do fundo, mas eu acho que dá para criar um pouquinho, talvez com um gradiente, um degradê, só para deixar mais de acordo com a nossa imagem, já que a gente tem um gradiente no fundo da cena, talvez um gradiente aqui funcione bem. Eu vou selecionar as cores aqui e já mostro para vocês como que ficou. Olha só, eu acho que assim tá bacana. Eu só vou mexer aqui na escala, né, do tamanho. Se precisar mais para frente a gente altera, mas eu acho que assim tá bacana. A gente gera movimento, gera volume aqui para o nosso sólido. Um recurso aqui que eu acho muito legal é uma camada
uma camada sólida de cor, né, de cor sólida. Geralmente eu coloco aqui uma cor próxima da nossa cena, talvez um rosa clarinho, porque essa camada a gente vai criar um efeito de iluminação que passa de trás para frente da modelo. É só trocar o modo de mesclagem, procurar um modo de mesclagem que ilumine bastante a personagem aqui, a modelo no caso, né? Talvez esse aqui. E aí a gente vai inverter essa máscara, depois a gente testa, né? Olha só. E aí eu pego um pincel com a dureza bem baixinha, né? Com a difusão bem grande, e eu coloco bem próximo ali de uma área onde a luz possa passar de trás para frente, tá? Eu vou ajustar a cor aqui, talvez o modo de mesclagem também. Ó, que bacana. Então a gente consegue gerar esse efeito da onde a luz passa e gera uma iluminação bem bacana para nossa cena, tá? Olha só aqui na ponta, talvez uma no braço também ali embaixo. E aí, como eu falei, é teste, né? Ir clicando e vendo como fica bacana, pensar da onde pode estar vindo a luz. Agora mexe só com a opacidade, se ficar muito forte, olha só, pode diminuir. E aí o resultado é bem bacana também. Eu vou dar uma acelerada na construção do texto para não ficar um arquivo muito grande, tá? Eu vou colocar aqui Outubro Rosa, só que para não ficar só eu inserindo o texto e falando, eu vou acelerar aqui para adiantar o vídeo. Isso ficou dessa maneira. Eu vou colocar mais uma flor aqui, porque ao longo do nosso carrossel a gente precisa de mais elementos para ir prendendo a pessoa, para trazer aquele apelo visual. Então eu vou colocar mais um objeto aqui, lembrando sempre de mesclar as cores com as cores do fundo, para não ficar nada desencontrando, nada descombinando, né? Então, de novo, camada de ajuste salva a vida aqui, vou colocar uma camada de matiz e saturação, e a gente pode chegar e trabalhando aqui com a matiz, com a saturação, com a luminosidade, até chegar no resultado que a gente acha bacana, que combine aqui com o fundo. Então é isso, as cores estão mais próximas ali da paleta do fundo, tá? E da arte em si, né? A gente consegue um resultado legal. Deixa eu te contar o segredo de fazer uma arte bacana, uma arte bonita. Como eu falei antes, a diagramação é o segredo da arte. Se você coloca os elementos só jogados na tela, jogados assim aleatoriamente, não vai ter um sentido, não vai ter um apelo visual. Então, organizar as coisas na tela é muito importante. Por exemplo, aqui a gente vai passar uma informação que o câncer de mama é responsável por 50% das metástases oculares. Ou seja, 50% é o dado muito alto. Se é um dado muito alto e importante, a gente vai colocar ele com destaque. Ok? Então, eu coloquei ele bem grande aqui e a gente vai trazer o restante do texto, que é secundário, em volta ou em cima, embaixo, enfim, é organizar e diagramar aqui o texto. Eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado para não ficar um vídeo muito grande. Olha só que bacana que ficou, né? Então a gente diagramou o texto e organizou ele aqui do lado para poder ficar numa leitura legal, né? Ficar fácil de ler e ao mesmo tempo trazer informações importantes. Eu peguei umas pétalas aqui para a gente preencher essa parte que ficou, essa parte em branco aqui vazio do lado. Então eu vou colocar umas pétalas aqui com o mesmo efeito de movimento que eu coloquei lá na Outras Rosas, né? Que é o desfoque. E a gente consegue trabalhar com desfoque de movimento dessa vez. E para não ficar só essas pétalas aí, eu coloquei aquela iluminação do fundo mais claro que a gente fez lá no começo, ali atrás, revelando com pincel também, tá? E o restante é só texto, pessoal. Eu vou pular para o final, senão a gente vai ter um vídeo muito longo, até porque o resto é só texto. Um parêntese aqui, muito importante você organizar todas as suas camadas. Eu vim trabalhando aqui colocando camada, texto, acabou que não organizei, né? Mas eu vou parar para fazer isso agora, porque se alguém pegar, ou até mesmo você precisar usar esse arquivo depois, você vai se encontrar muito rápido, ok? Então organiza as camadas para facilitar. Bom, galera, e esse é o resultado final da nossa imagem, olha só que bacana. A gente tem todos os elementos aqui para trazer movimento, fica uma imagem bem bacana, que se destaca, porque o importante é prender a atenção, né, segurar a atenção da pessoa. E para exportar isso aqui é muito fácil. A gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui no painel, aqui do lado, no painel de ferramentas, a gente vai selecionar a ferramenta de corte. Com o botão direito a gente tem a ferramenta fatia. Aí aqui em cima a gente tem o botão fatias a partir das guias. Se a gente clicar aqui, olha só o que vai acontecer. Agora a gente tem essas setinhas, esses quadradinhos azuis aqui, né? Quadradinho azul aqui, aqui. Tá vendo? Em cada parte a gente tem um quadradinho azul, significa que a gente tem várias fatias agora, várias telas. E para exportar é muito fácil. Você vai em arquivo, salvar para a web, ou melhor, exportar, salvar para a web, ok? Clicou aqui e ele vai abrir essa telinha para a gente e a gente consegue inclusive selecionar qual fatia a gente quer ou se a gente quer todas as fatias. Eu não vou marcar nenhuma, eu vou deixar assim, do jeito que está, ou você pode deixar qualquer uma selecionada, tanto faz.
escolhe o formato, JPEG no meu caso. Resolução pode ser máxima, pode ser muito alta. Vou deixar em máxima e vou deixar o Instagram fazer o trabalho de comprimir. E só clicar em salvar e escolher o seu local. Eu vou salvar na área de trabalho para vocês verem. Olha só, ele vai exportar para a gente. Se eu vier na área de trabalho agora, eu tenho aqui, olha só, uma pasta com todas as minhas imagens separadinhas, pronto para ser postado lá no Carrossel. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero muito que esse tutorial tenha te ajudado. Se você quiser me ajudar, é só clicar no botão de curtir, se inscrever no canal, que você vai contribuir muito para o meu crescimento aqui no YouTube, valeu? Te espero no próximo vídeo.